Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 210 é a criação universal, a Gênesis capítulo 6. E continuando aqui ainda na questão de número 18, depois nós vamos voltar para um pequeno rodapé na página anterior. Então, terminando a questão de número 18, nós vamos voltar praticamente no princípio da página 18, da questão 18, para poder tratar desse rodapé. Então, Galileu, ele continua dizendo assim, eu já li, mas vou retornar um pouquinho aqui. Muito importa nos compenetremos da noção. Então, nós temos que nos compenetrar da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida, né? Agora, esse se achava passado, só que nós não podemos, com todo respeito, veja bem, gente, tá certo, é aqui. Galileu é que está certo. Só que nós temos que raciocinar que, se tratando-se de matéria cósmica universal, se tratando do fluido cósmico universal, né, aliás, que é a matéria cósmica universal, e se tratando-se do que é no encerramento aqui, nós não podemos usar passado, e sim presente, o presente. Por que o presente? Porque, olha aqui, eu vou pular aqui do princípio para o final já da questão, só para você ver uma coisa, ó. Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Então, nós não podemos usar passado. Olha só. Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos. Então, nós sabemos que não se achava a matéria cósmica primitiva, o fluido cósmico primitivo, ele encontra-se totalmente, eu vou usar esse termo, impregnado de todas as leis do Criador, como aqui está dizendo. Não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, né? Como também do universal princípio vital que formam gerações espontâneas. Então, como estávamos dizendo, não existe essa geração espontânea. Creio que Galileu aqui usa esse termo pelo fato do período de evolução aqui na Terra, né? Porque começou lá no reino aquático e depois outros seres foram sucedendo, né? Os seres aquáticos. Mas nós temos que entender que bem antes dos seres aquáticos, já existia também os seres inundando, habitando o reino mineral. Ora, é lógico que sim. Nós vamos chegar mais adiante, aqui na Gênese, onde trata a respeito desses assuntos.
Só que esse processo, Galileu, de uma certa forma, está dizendo um processo espontâneo. É espontâneo no relativo e também no complexo, porque tudo ocorreu e tudo ocorre no momento certo, nem mais nem menos, e também de acordo com os desígnios de Deus, porque aí já é Deus que interfere nesta questão. Então, que formam gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência. Então, à medida que o mundo, né, apresenta condições da existência sucessiva dos seres, então uns sucedem os outros seres. Só que esse processo, ele, além de ser longo, eu não vou dizer espontâneo, mas existe aí uma miscigenação, existe aí uma matização, e uma matização que quase sempre os seres em processo de evolução ali, eles quase sempre não percebem aquelas mudanças, aquelas interferências divinas, pelo fato da parca evolução, ainda mais naquela época. Então, e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida? Então, aqui Galileu está se referindo a períodos, né, existenciais, períodos anteriores, né, ao aparecimento, ao surgimento do que hoje nós podemos dizer o princípio inteligente. Agora, esse processo ele é muito relativo. Então, olha só para você ver. Do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Então, o período criador. Porque eu não sei se eu vou conseguir me lembrar agora. Leon Denis, se não me falha a memória, eu não sei se eu vou conseguir me lembrar agora. Leon Denis, ele nos diz que o ser, ele dorme no mineral. Ele sonha no vegetal. Ele se agita no animal. E ele acorda no hominal. Você entendeu? Vamos usar de uma outra forma. O Leon Denis, ele disse o ser. Agora, eu sou mais ousado, porque eu vejo de uma outra forma e aprendo de uma outra forma. O princípio inteligente. Luiz, não é o princípio inteligente. Gente, tem tanta coisa que foge, não é que foge ao nosso conhecimento, mas há tanta coisa que nós ainda não podemos saber, ou que a humanidade não pode saber, devido à falta de evolução nossa, mas eu sou mais ousado nesse sentido.
eu posso dizer assim que o princípio inteligente, meu Jesus amado, vou apanhar mesmo. Parece que eu não exemplo. O princípio inteligente, ele dorme no mineral. Ele sonha no vegetal. Ele se agita, né, no animal. E o princípio inteligente, ele acorda no hominal. Você entendeu bem isso? É interessante. Eu amo lidar com essas matérias. Porque, modéstia à parte, se tem alguma coisa assim que eu entendo um pouquinho, são essas coisas. Um pouquinho só também. Não é lá muita coisa, não. Né? Mas nós não podemos deixar de dizer isso, porque conforme aqui Galileu nos esclarece, até parece que a vida ela se iniciou quando aqui na Terra quer dizer, parece que a vida se iniciou quando o homem na Terra pisou. E não é. É lógico que tem pessoas que defendem, né, teses diferentes, mas a gente sabendo que isso é um estudo, há espaço para todo mundo, desde que todos nós respeitemos uns aos outros. Mas todo mundo tem o direito à luz da doutrina dos Espíritos. Eu não posso deixar de dizer isso. À luz da doutrina dos Espíritos, todos nós temos o direito de expor aquilo que nós conhecemos, à luz da doutrina dos Espíritos. Que não prevaleça em momento algum o autopersonalismo. Porque eu não posso chegar aqui e dizer é assim, porque eu sei que é assim e pronto. Eu que mando, não é nada assim. É a luz da doutrina dos Espíritos. E outra, quem disse também a respeito do ser em processo de evolução e que nós incrementamos o princípio inteligente foi Leon Denis. Ele dorme no mineral, sonha no vegetal, ele se agita no animal e acorda no hominal. Somos nós na evolução. Agora nós temos que entender que esse processo todo, uns ocorrem aqui na Terra, outros em bilhões de outros anos, em outros planetas e em outras dimensões, porque como sabemos que a Terra é um planeta transitório, quantas centenas de raças já vieram de outros planetas para cá e aqui se encontram, né, em processo de evolução, ajudando o progresso daqueles que aqui se encontram. Então a Terra é um planeta de transição. Eu mesmo, eu não tenho vergonha nem medo de dizer isso. Eu mesmo e muitos amigos meus, nós não somos, a nossa origem não é aqui da Terra. A nossa origem, não vou dizer que a nossa origem é do sistema de Capela,
porque eu mesmo, depois do sistema de Capela, já passei pelo sistema de Órion, né? E depois do sistema de Órion, já tive a oportunidade de passar por Júpiter, por Saturno, por Marte, e agora nós nos encontramos aqui na Terra. Mas aqueles que quiserem me internar no hospital psiquiátrico podem internar, não tem problema não. Mas eu não posso negar as minhas origens, né? Se eu negar as minhas origens é a mesma coisa que está negando o próprio Criador. Então, se isso é fato, e se isso é possível, e se isso me martiriza, né, a minha mente, se me perturba a minha mente através das lembranças, por que não dizer? Mas está dizendo para aparecer. Para aparecer, eu estou dizendo justamente para que as pessoas se conscientizem daquilo que Jesus nos disse 2000 anos atrás. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou me colocando na frente, mostrando o que já aconteceu e o que acontece comigo, justamente para que as pessoas entendam que a Terra não é o único planeta habitado. Jesus nos disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Nós não somos os únicos seres que existe no universo por toda a eternidade. Nós fazemos parte sim da família cósmica universal. Nós somos seres importantes porque fomos criados por Deus. Mas não significa que nós aqui somos os únicos que existimos no universo. E também todos os planetas são habitados. Todos os sóis são habitados. Todas as galáxias são habitadas. Todas as luas são habitadas. A nossa lua é habitada. As luas de Saturno, de Júpiter, né? De Marte. De Marte não, acho que Marte não tem lua, né? Então, mas Júpiter mesmo, não, Saturno parece que tem 82 luas, um negócio assim. Saturno tem 4, que eu me esqueço o nome, 4 que se destaca, mas parece que é 79 luas em Saturno. Então Deus iria, assim, vamos usar esse termo, Deus iria criar o universo só para satisfazer a nós. Só. Então, seria um Deus, assim, desocupado, né? Então, continuando assim, efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, olha só, efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza, a expressão da vontade divina, porque tudo expressa a vontade divina. Tudo expressa a vontade divina. Deus a criado. Sempre. Deus a criado sempre. Cria incessantemente. E nunca deixará de criar. A vida. Nós temos que pensar da seguinte forma.
Deus criou, cria e criará incessantemente, ininterruptamente. Ele não cessa a sua criação. Ele não cessa, ele não para de criar. É como se fosse um dínamo, vamos simplificar dessa forma, um dínamo gerador de energia, constantemente criando. Agora nós temos que pensar da seguinte forma: hoje nós nos encontramos na condição de hominal, princípio inteligente na condição de hominal. Hoje nós podemos dizer que somos seres dotados do princípio da inteligência. Porque não vamos pensar que nós somos seres inteligentes, porque nós não somos seres inteligentes. Nós somos seres dotados do princípio de inteligência. É o princípio inteligente dotado de princípio de inteligência. Não sei se você conseguiu entender. É a inteligência rudimentar. Não, Luiz, mas nós já deixamos a inteligência rudimentar para trás com relação à divindade, com relação aos magnânimos seres, né, que povoam os universos e todas as dimensões. A nossa inteligência, ela ainda é muito rudimentar. Por quê? Porque, vejamos, é aquilo que já dissemos, em 100% com relação à nossa inteligência cerebral, o ser humano ainda não conseguiu usar 5% da capacidade de inteligência cerebral, principalmente, que ele possui. Então, Chico Xavier, por exemplo, tudo que Chico Xavier fez aqui na Terra, que nós sabemos, de acordo com os bons espíritos, chega praticamente a 3% da inteligência cerebral, da capacidade dele. Agora, se Chico, que fez o que fez, 3%, imagina eu. Pelo amor, esconde o menino Jesus aí, ó, pelo amor de Deus. Então, a nossa inteligência ainda encontra-se muito rudimentar. No princípio, a inteligência, o caráter, a moral nossa, o nosso intelecto, ainda encontra-se no princípio, como um amigo meu uma vez me disse, né, numa palestra, ele comentou que nós nos encontramos muito mais próximos ao ponto de partida do que do ponto de chegada. Até porque esse ponto de chegada, ele é fictício. Ele é imaginário, não existe o ponto de chegada. Mas o ponto de partida existe, porque nós somos criados por Deus, simples e ignorantes. Não sabemos quando e nem como, mas propensos todos ao bem. Mas nós nos encontramos muito mais próximo ao momento da criação, do momento em que nós fomos criados. Por isso que somos detentores desses instintos primitivos, desses desejos, né, que nós ainda cultivamos, né, desses desejos que cultuamos,
Que existe muitos desejos que cultivamos e existe muitos desejos que nós cultivamos, cultuamos e cultivamos. As fantasias, as ilusões, né? Esses vícios todos, isso é característico, são característicos do nosso primitivismo, mas não um primitivismo aqui apenas no corpo físico, na condição de hominal, também na condição de mineral, né, do mineral, do vegetal, do animal, quando por esses reinos todos nós neles nos estagiamos por bilhões, bilhões e bilhões de anos. Por isso que disse que quase nem sempre tudo nos ocorreu aqui na Terra, devido ao curto período de 4,5 a 5,5 bilhões de anos aqui a Terra. Então nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar só mais um vídeo hoje.